Pode começar. Bom dia a todos, presenciais e à distância. Reunião Locomotion. Hoje nós teremos 28%, teremos a apresentação do professor Leonardo Tartaruga. Ele vai falar um pouco sobre gráficos, que seria a primeira aula do Lucas. E nós adiamos a aula do professor Alex, que teve alguns problemas, não conseguiu apresentar essa semana, e o Alex passou os resultados. Então, a gente meio que deu uma invertida nas aulas, mas nós acreditamos que não vai afetar, né, o entendimento. Como nós fizemos na aula passada, o nosso grupo fez a leitura do artigo da Val, fizemos algumas recomendações, continuamos fazendo as recomendações baseadas naquilo que foi apresentado. E, claro, entregaremos ao nosso parecer ao fim de todas as apresentações. Eu gostaria de saber se mais algum grupo fez, se o pessoal está com o professor Lucas fez alguma observação e compartilhar ou discutir. O pessoal que está online, do André e do Edson, só um segundo. O grupo do André e do Edson, se vocês tiverem alguma coisa para discutir ou colocar sobre a leitura que foi feita sobre o artigo da professora Marcela. Se vocês tiverem alguma coisa para conversar. Não foi comentado nada o de vocês, sobre esse artigo? Não, o da Marcela. O da Marcela não se falou? Tinha várias coisinhas ali que a gente marcou. Sim, da primeira reunião, das primeiras apresentações. Na última aula, nós tivemos uma apresentação do professor André, que falava sobre os métodos. Então, a intenção era tratar algumas lacunas, algumas dificuldades de entendimento de acordo dos métodos. Por exemplo, nós lemos o trabalho da Val e nosso grupo acredita que há algumas informações a mais, mas a gente também não tem certeza se aquelas informações não são importantes, totalmente relevantes. Um exemplo por exemplo, Val, você descreve que utiliza um protocolo X. É uma situação hipotética agora aqui, tá? Eu utilizo o protocolo de Cooper tal. E nós achamos que é desnecessário descrever o protocolo. Mas nós não sabemos quão importante é essa descrição. Então, a gente deixou meio que perguntando mesmo. Uma coisa que eu notei no trabalho e que eu acho que é importante avaliar é que no seu trabalho você usa gênero. E eu acredito que você está citando sexo. Daí tem alguns trabalhos, eu pesquisei um pouco na PubMed, alguns trabalhos deixam bem claro que infelizmente, essa palavra ela precisa ser colocada de forma cuidadosa para não ter nenhum problema de interpretação. Mas isso foi mais do que a gente encontrou ali, de forma bem superficial, porque o trabalho está bem escrito, também a sequência está óbvia, se precisasse reproduzir o trabalho, com certeza conseguimos, segundo foi citado pelo André, a ideia é essa, pegar essa informação e conseguir reproduzir. Aí, mais ou menos isso que surgiu do teu trabalho. As outras equipes têm alguma coisa para colocar? O pessoal que sai junto com o professor Lucas, se vocês tiverem como conversar com ele, tentar ler esse artigo, acredito que não seja algo muito extenso, e fazer um movimento das informações que, desde o início, desde resumo, produção, trazer para discutir algumas informações. A gente não sabe se essa informação é adequada ou correta.
mas para que nós precisamos entender isso juntos. Às vezes não é que eu não estou criticando ou se está errado, assim como nós costumamos fazer nos trabalhos que trabalho da Volta Talento. Mas, para poder entender o porquê que aquilo está ali, por que foi escrito dessa maneira, por que foi feito e qual é a intenção, às vezes, disso. Porque, normalmente, o escritor, ele já leu muitas vezes, e, eventualmente, uma frase ou algo, um trecho, está muito para ele, mas daí isso é legal discutir para poder verificar se há uma falha, uma ausência de informação, ou se a gente não está conseguindo absorver a informação que eu quero. Então, vocês façam essa leitura. Tá? Aí a gente tenta, na semana que vem, depois da apresentação do Tarta, ele vai falar sobre dados, mas tem mais uma apresentação sobre gráficos, então a gente não precisa entrar nessa parte. Mas até o momento dos métodos, até o final dos métodos, a gente tenta, para a próxima aula, trazer alguma discussão sobre esses artigos, algumas informações sobre esses artigos. Pode ser? Ficar fácil para vocês receberem esse material, compilar esses dados através de uma pessoa. É o que a gente vem fazendo, né? Todos leem e mandam para o público, a gente faz um compilado das informações e segue. Beleza? Eu vou passar, depois vou passar a palavra ao professor Leonardo, acredito que ele tem alguns recados para dar. Desculpa pela quantia que eu falei. Obrigado, professor. Continue. Fala isso. Nada, Edilson. Bom dia para todo mundo. Pessoal, bom revê-los. Espero que a semana tenha sido boa, bem corrida aqui. Estou numa fase final de semestre, as coisas estão bem somadas aí, mas as coisas acho que estão andando bem, tá? Tem vários artigos assim, que estão sendo preparados, tem bastante importante do CREM, que a gente está já a ponto de submissão. Estamos também no desenvolvimento de um projeto, para vocês saberem, edital de financiamento de pesquisa, o edital universal, voltou, tá? Estava muito enfraquecido nos últimos anos, voltou com alguma força, só que voltou de um jeito estranho. Nós estamos fazendo uma negociação, porque são projetos que tem que botar entre 3 a 10 doutores juntos, só pode participar de um projeto. Isso faz com que as pessoas não seja tão fácil as pessoas entrarem, né? Tem que combinar, porque só tem que combinar bem com os custos que a gente diz, né? Porque não dá para entrar em mais de um, porque senão é anulado. Então, tá sendo uma negociação assim complicada, né? Para isso, nós vamos entrar, até para vocês saberem, com um projeto que envolve o mestrado da... Não, uma estudante da Ana Cânides, da Camila, acho que é mestranda, né? Bom, mas ela é doutorado. doutoranda Doutorado. então, né? Então, um doutorado da Ana Cânides, que vai... E a pessoa, o PI, né, o Principal Investigator, o coordenador geral do projeto, vai ser a Aline Haas, tá? Nós vamos concorrer no nível... É um nível lá de quem não é produtividade, toda uma questão ali de estratégia, para ver se a gente tem mais chance de tentar ganhar esse fundo. E com vários colaboradores, com a Elrin, Marcelão, com colegas lá da linha na Irlanda, onde ela está fazendo o fellow, o estágio dela, pesquisa, com colegas nossos de Pavia também. Então, trabalhos são bem articulados e tal. Que mais, pessoal? Eu acho que de artigo nada, né? Não tem nenhum artigo que saiu assim. Então é mais ou menos isso. E hoje tem a festa julina, tá? Eu sei que o pessoal não vai poder ajudar lá, mas mesmo assim, se alguém tiver algum tempo para dar um oi, o pessoal apareça, tá? Eu vou estar por lá também, com a equipe. Então, pensem nisso, não só para trabalho, mas também para dar um oi para os convidados. Passar a O microfone da Marcela. Fecha, Tarta, por favor. Acho que ela está tentando entrar. Valeu. Então tá, da minha parte é isso. Já pai bola para começar. Já. Tá, então já vamos tocar, pessoal, a aula de hoje. A aula é sobre gráficos, né? Deixa eu aqui compartilhar.
Olha só, gente, uma coisa que eu queria trazer para vocês, que eu acho que é importante nesse semestre que a gente está fazendo, que é de escrita científica, é saber que o grupo investiu vários anos assim nesse projeto. E uma das coisas que a gente fez, inclusive, até eu conto para vocês, o microfone sai daqui, né? Então, o pessoal até... Eu me lembro que a gente recebeu uma vez um parecer que o professor, o avaliador, nos mandava ler livro. O nível da bordoada tinha que ser tão forte que diz, ó, vamos ler livros sobre como se faz gráficos, de tão ruim que devia estar, do ponto de vista dele. Aí ele nos usou lá, botou 2 referências e a gente foi atrás, a gente comprou os livros, a gente leu, eu li, mais talvez 2, 3 alunos, e aí dali a gente usou também, a gente começou a tentar botar dentro da escrita científica a parte livre. E a gente descobriu que tinha toda uma literatura sobre isso, mas isso a gente já sabia meio paralelo. O mais legal foi saber que tinha livros só sobre produção de gráfico, tem gente que só estuda isso e tal, é uma teoria, tem todo um monte de teoria de representação gráfica de dados, etc. E uma palavra que, acho que uma frase que resume um pouco a importância de gráficos é que uma boa figura, ela representa mais do que 1000 palavras, ela pode informar mais do que 1000 palavras. Então, é bem importante a gente investir nisso. Inclusive, a escola nossa, Locomotion, ela é marcada por isso. Assim, a gente brinca até com os professores, com outros colegas. Tem colega que adora tabela e é meio escola, assim, não é tudo explicado, mas nós somos muito... A gente adora fazer uma bela figura, assim, tentar fazer alguma coisa, às vezes até um pouquinho avançada, arriscada, com risco de ser mais complicada do que outra coisa. Na Itália, tem uma frase italiana que diz assim, que fa finta e non impegna. Tipo assim, vamos fazer bonito mesmo sem entregar, sem nos complicar muito. Então, às vezes, se a informação até é semelhante, mas se for em forma gráfica, legal, é um ponto positivo. Tem que ser o gráfico, o estudo tem que ser também bonito nessa forma, tem que ter uma certa estética, tá? E é uma coisa difícil até de falar, mas um componente para fazer um bom gráfico é algo artístico também, né? Por exemplo, quando tem as questões de cores, eu sei, quando a gente vai falar de cor da camisa, eu já digo, ó, gente, não perguntem para mim que eu sou muito ruim. Aí perguntem para outros colegas que têm um senso estético minimamente, né, decente. E isso é importante. Um gráfico também tem isso. Tem algo estético de profundo. Então, esse é um elemento que é mais difícil. Eu vou tentar falar para vocês sobre técnica, tá? Mas lembrem que também tem um caráter estético no gráfico também. A gente tem que tentar trabalhar com isso. Outra mensagem importante do gráfico é que a gente tem que ter as ideias bem concatenadas na cabeça. A gente tem que saber, mas partir de alguma coisa que a gente entenda. Hoje, de novo, tem muito programa que faz as coisas muito automáticas. Tá? Eu estou com uma aluna do TCC, por exemplo, que fez um questionário e ela botou num drive do Excel, uma coisa assim meio automática, que saem gráficos automáticos. E o pior de tudo é que ficou legal, assim, não ficou ruim, né? E a gente descobriu uma possibilidade. É uma forma de se trabalhar, tá? E eu gosto de fazer esse ping-pong, não é que tudo venha, mas é importante que a gente também exercite isso, que de vez em quando, que a gente faça a nossa parte, tá? A gente tem que estar pronto para aprender. Isso parte para vocês que estão aprendendo muita coisa, e todos nós estamos estudando, todo mundo é estudante aqui, a gente tem que dar um tempo para ver se tem algo que a gente possa aprender. Um tempo para isso, né? Ou seja, vocês mais agora na graduação, o Léo está aqui, que é o nosso recém-mestre, mas ele não é mestre, ele já deveria ser doutor honoris causa, antes eu dizia que era mestre honoris causa, mas ele já é mestre, então agora é doutor honoris causa, vamos para a próxima batalha, mas ele tem que ter também estrada, né? Que a gente sabe que nem sempre essas coisas vêm automáticas, assim, né? Então, a gente precisa, vocês vão ver, a vida de vocês cada vez vai ser mais dura. E o momento é agora de vocês gastarem, sabe? Uma coisa que eu vejo cada vez menos as pessoas fazerem. Eu estava em reunião outro dia com uma doutoranda, era 9 da noite, e ela dizendo assim, droga, perdi 2 horas para entender essas 2 linhas de programação do SPSS. O SPSS tem toda uma linhas de programação para fazer coisas mais avançadas. E ela estava esquecendo de botar umas aspas e perdeu 2 horas para entender aquilo. Quem faz programação sabe que é assim. Fazer gráficos também tem um pouco disso. Eu perdi toda uma manhã tentando ver um gráfico de linhas, porque eu não conseguia tirar um eixo, porque não, isso acontece, a gente não vai ser uma nem 2 vezes. Só que faz parte do processo de aprendizagem. Gastem energia com isso também.
e não tratem isso como algo perdido. Isso é muito importante para aprender a fazer gráficos. Tá? É uma coisa mental, que vocês vão estar sempre, em algum momento vai bater em vocês, e muitas vezes a maioria do pessoal que a gente brinca que desiste fácil, que não é o Locomotion, diz, ó, não dá, não vou perder mais tempo com isso e vamos para fazer uma tabela feia mesmo e azar. Não dá, a gente perdeu nesse ponto. A gente tem que ser mais resistente e tem que ir lá entender. Perdemos 2 turnos, não deu, aí perguntem para alguém mais antes, putz, era só fazer do outro jeito. Tudo bem, mas é um processo que faz parte. Esse tempo não é perdido, tá? Isso que eu queria dizer. E aí, gente, a mensagem era dessa frase toda, era que a gente tem que ter as ideias também claras para nós. E a gente tem que usar uma coisa, eu sou do tempo do papel e da caneta, tá? E riscar mesmo, pegar uma folha 4, pegar folhas de rascunho e riscar para tentar mostrar o que vocês querem mostrar ou com possíveis resultados que vocês esperam desses estudos, tá? Vou dar um exemplo aqui, tem o Edilson. O Edilson sabe que, por exemplo, ele sabe que o custo energético da caminhada e da corrida tem uma certa carga. Vou nem falar aqui, não sabe lá, são da velocidade, tem processo de questão da custo da caminhada, a gente sabe que tem se pagando muito forte, esse custo é independente da velocidade. Na corrida, na caminhada, né? Você aumenta a velocidade. Corrida não se modifica, eu tenho a mesma economia, quase paradoxal, né, na locomoção terrestre e tal. Por isso nós somos um animal meio estranho. Assim. A maioria dos animais, quando correm, galopam, etc., falam por caminhar. Bom, na corrida humana é assim, um troço bem interessante. O Edilson, uma questão central da tese dele é tentar entender por que é assim. Tentar dar mais informações. Por que nós somos assim estranhos? Quais são os fatores que determinam isso? As perguntas que ele está tentando responder é se essa curva é assim ou é como tem teorias mais atuais que tem no nível. E aqui vem a questão, olha, fazendo esses gráficos, como é que eu posso representar isso melhor? Gente, se vocês tiverem dúvida até do assunto, podem me mandar lá, porque eu tenho trazido um assunto novo e se alguém ficou com uma, a gente para até para conversar de conceito, tá? Não fiquem com conceito parado, mas o que é esse custo? Né? É um gasto do bolso, da carteira? Não, tá? Não, pergunta, tá? Então, pessoal, ele está tentando visualizar isso. A partir daqui, a gente começa a entender várias coisas. Por exemplo, eu quero tentar entender, é, por exemplo, tem uma coisa que quem é corredor sabe bem, todo mundo bota o corredor para correr muito lento, eles odeiam. Surge muito essa opinião, mas é ruim fazer aquele trotezinho, né? Aí, os caras mandaram os caras correr a 6 km por hora, 7 km por hora. 6 nem existe, mas tem gente que pode até 5 essas coisas bem estranhas. Mas tem 7, 8, 9 por hora. Às vezes tem cara treinado que poderia fazer isso. Então, talvez, aqui surge uma questão. O que acontece nessa zona aqui? Vejam que é bem inclinado a partilheira. Né? Ou seja, quando corre mais lento, gasta mais energia. Será que isso é dependente do treino? Isso aparece, a opinião aparece em caras mais treinados. Então, é possível que tenha uma certa inclinação em que a energética feche a conta com a opinião. Né? Então, a gente pode estudar um pouquinho isso. Os gráficos nos ajudam a entender coisas. Por exemplo, por que será que a gente tem essa parte aqui ascendente da curva verde? Né? São as mais altas velocidades, intermediárias para alto, pensar assim, a partir de 13, 14 km até 20 km por hora. Aí, o custo ele pode aumentar, estabilizar, segundo a escola italiana ou americana, vou chamar assim, resumindo. O que está acontecendo ali que não mostra o que aparece na matriz, que é um belo menos nessas fases. Tudo que é marcha, para o lado direito. Faz isso, sobe. Né? O que aqui é leve ou é independente da velocidade? Né? O que vocês acham? O que vocês estudam? Uma dica, algo central do uma questão da questão do sistema também, sistema
Exato. Isso aí. Isso, em ritmos mais aeróbicos. Então, isso toda é uma discussão, porque quando começa a partir de 13, 14, para alguns até antes, né? Dependendo da condição física, a gente sabe que tem ali algo anaeróbico, né? Que já em si já explica por que a gente gastaria mais energia, porque os nossos sistemas anaeróbicos não são tão eficientes. Tem a ver com eficiência por muscular de tipos de fibras mais anaeróbicas, e políticas, a eficiência é menor, elas são mais propícias para produzir força, tal, mas elas não são tão resistentes. E uma resposta disso é aumentar o gasto de energia para uma dada tarefa, um dado trabalho mecânico que eu tenho que gerar aquele músculo, né? Isso mostra. E aí é uma das razões, é mais metabólico isso. Mas tem um outro fator biomecânico que também pode explicar isso. Aí sim, por que a pergunta, assim, o que o Léo apresentou e o jeito que eu respondi foi assim, olha, a gente entende que aumentando as velocidades tem um componente anaeróbico maior, então deveria aumentar, mas aí está a questão, por que a gente quase não aumenta? Uma ser fraquinha, é diferente de vários outros animais, ou porque é independente até. Aí é o inverso disso. A gente deveria estar aumentando. Que fator que está atuando ali e está atenuando esse aumento? Essa é a pergunta central, digamos. Sim, componente elástico, né? Isso. Os componentes elásticos, né? Os músculos, os tendões têm propriedades viscoelásticas e conforme aumenta a velocidade, parece que esses mecanismos não estão funcionando melhor. Tem vários indícios indiretos e agora mais diretos provam que tem isso, tem esse fator. Tá? Conforme a gente aumenta a velocidade aumenta, de alguma forma ajuda a atenuar o gasto de energia. Lembrando isso no canguru, eu gosto de trazer só como um exemplo do mecanismo elástico. O canguru consegue fazer o contrário, inclusive. Ele vai mais rápido, ele se torna mais econômico. Não é nem, além de ser uma linha inclinada para baixo, o paradoxo energético do canguru. Isso nos ajuda a entender a ideia assim, de corredores que se assemelhem mais com o canguru é bom, vai impactar mais com a economia. Parâmetros mecânicos gerais. E a gente estuda isso pelo nosso sistema massa-mola, o modelo Bounce, que a gente chama, que representa o corpo nesse sistema. Isso ajudaria a explicar. Ou seja, eu tenho aqui ideias por detrás que o gráfico pode me ilustrar, pode me dizer. Eu tenho que ter teoria para conseguir pensar isso. E agora eu fiz um resumo de uma coisa que para nós é muito importante. É o beabá dessas questões energéticas e fisiomecânicas sobre a economia de corrida. Ou seja, para eu ter um bom gráfico, eu também tenho que ter conteúdo. Então, devagarinho, quando a gente começa sabendo menos. Não é? Então, é mais trabalhoso. Mas a gente tem que exercitar. Tem que exercitar e os gráficos vão ser mais simples. Mas é a partir daí que vão surgir perguntas, vão ser melhores gráficos, quando a gente pensa sobre o que a gente quer. Agora, é claro, a gente tem que ter um pouco de técnica de gráficos. Bom, uma informação acho que é importante aqui no gráfico, por exemplo, acho que até em cima da aula do André, é entender os gráficos que eu acabei de fazer aqui, é um gráfico de linha, tá? Que a gente costuma chamar, que está num plano bidimensional, ou seja, qualquer ponto desse gráfico, né, ele me dá duas informações, que é um plano bidimensional. Ele me dá uma localização vertical, né, desse ponto, né, vertical, que vai me indicar o quanto é o custo, né, de estar no e tem uma informação que é horizontal, né, em qual velocidade que ele está. Tá? Aí vem uma tradição, tá? O termo disso é uma convenção, tá, científica, no plano cartesiano, que tem até uma base filosófica por detrás, né, num racionalismo formal, que a gente chama, que indica assim, que, quando a gente faz esses gráficos, a gente procura entender qual é a influência dos dados de X em Y, ou, em outras palavras, como o valor Y é uma função ou é influenciado por X. Tá? Esse é um raciocínio que a gente tem que usar, é uma convenção, porque quando a gente inverte, vira uma bagunça. Então, é bom convencionar. Não é que seja mais ou menos importante, deve ter até alguma técnica de visualização, mas as coisas são bem estranhas. Vou dar um exemplo para vocês. Eu
Eu peguei agora uma tabela de Excel do pessoal lá do Irã, tá? E eu achei muito legal. Os caras escrevem tudo da direita para a esquerda e os gráficos vão da direita para a esquerda. Então, a sensação que a gente tem é que, quando a gente olha esse gráfico, a gente sabe que as coisas vão daqui para lá, da esquerda para a direita, né? Mas isso é uma convenção. Parece que chinês escreve também ao contrário, se não me engano, tem algum povo lá oriental. Tem tudo coisa estranha. Então, é uma convenção, tá? E tem que lembrar disso. Isso que é importante. Como, então, B vai influenciar C? O custo, né? Então, e aqui vem uma terminologia que tem a ver até com a escrita científica, né? Que é o seguinte: o C vai ser a ação variável dependente. E a gente diz que na modelo de pesquisa é variável que a gente vai medir, né? E é o nosso desfecho, são os desfechos primários e secundários, tá? Mas vejam só o nome, é dependente. Ele já me dá uma relação com outra variável, com a independente. Tá? Variável independente. E ela também me dá uma relação com a outra. Tá? Então, a velocidade é independente do custo. É só para dizer bem claro, na verdade, é isso que depende do custo aqui. Tá? Tá? Então, isso aí tem a ver com o modelo seguro e tal, de metodologia de pesquisa, digamos assim. Uma forma de expressar isso de modo elegante é dizer assim: o custo com a função da velocidade, como uma função da velocidade, ou em função da velocidade. Então, significa exatamente, eu poderia dizer, por exemplo, quando a linha reta aqui ela é exatamente horizontal, eu digo que isso é independente da velocidade, né? Não influencia, né? Não é influenciado pela velocidade. Eu uma velocidade e meu custo não muda. Ou seja, não sofre influência da velocidade. Tá? E aí que vem a questão, mas o que pode estar afetando o custo que a gente sabe, por teoria, deveria aumentar? Pela fisiologia, etc. Né? E pela própria necessidade mecânica, né? Aí vem a teoria por trás. O mecanismo minimizador principal que explica esse achatamento aqui, semi-achatamento, né? É o mecanismo elástico. E a mesma coisa é para a caminhada. Olha, a caminhada, já o papo muda. O custo da caminhada é dependente, né, assim, da velocidade. Tem um efeito, e tem um ponto ótimo, inclusive, que a gente fala muito, que é o ponto baixo aqui, que é a rota. Por quê? Por que existe? O que determina essa rota? Né? É o mecanismo pendular. É um mecanismo biomecânico, assim, integrativo do corpo, que vai explicar esse formato de corpo. Claro que não vai ser só isso, né? Aí entra a coisa, eu treino na caminhada nórdica, então modifico minha mecânica de caminhada, mas melhoro minha aptidão cardiorrespiratória. O custo vai diminuir. Só que o interessante é que a velocidade se mantém desigual, se eu não tenho nenhum problema mecânico maior. Não é o caso dos Spartans. Os Spartans não mudam a história. Tá? Mas, em geral, sim. Então, aqui eu consigo entender isso. Eu sou mais econômico, porém a minha ROC não muda. Tá? Isso é uma adaptação que a gente fala muito no grupo, coisa bem básica. De novo, uma visualização de gráficos vão me ajudar a entender essas coisas. Esse, então, é uma forma de gráfico básica. Eu tenho gráficos também em barra, também como então, por exemplo, eu posso ter aqui o custo e aqui questão de tempo. Tenho aqui pós. Tá? E aí eu vejo, por exemplo, que grupo
quadradinho branco, não mudou. Tá? Daqui, pré para o pós. O grupo controle permaneceu parado, por exemplo, sem treinamento. Quando fez a caminhada nórdica, o custo diminuiu. Né? O grupo nórdica, tá? Bom, cuidados assim com o gráfico, gente. Qualquer medida, a gente sabe que ela sempre tem três informações. Ela tem o valor, ela tem a unidade, eu tenho que saber que unidade é, para entender melhor dessa medida, e eu tenho que saber o grau de incerteza dessa medida, o grau de erro dessa medida. A mesma coisa é para os gráficos. Tendencialmente, eu tento sempre mostrar o erro ou a distribuição dessa informação no gráfico, tá? Então, esse tipo de gráfico aqui é um pouquinho mais difícil, porque às vezes fica meio poluído, etc. Mas se tem usado, tá? Muitas técnicas, é uma linha tracejada, em cima e embaixo da erro já poluído. Isso tem uma outra coisa, tá? Mas ele me dá uma distribuição, variação do grupo, por exemplo, do padrão, por exemplo. Mesma coisa para cá, usar, e a gente é elegante, a gente nunca bota para baixo, isso aqui não. Não, se usa. E a gente tem aqui o padrão, o erro padrão da média, alguma dado que vai me mostrar um pouquinho de distribuição, até para entender um pouquinho dessas diferenças, se aparecer ou não. Daqui a pouco, o padrão era assim. E aí, quando eu tenho mais variabilidade, muitas vezes eu tenho mais dificuldade em encontrar diferenças, tá? Mesmo quando as médias têm a mesma distância. Tá? Isso, tendencialmente, em testes comparativos, eles dificultam achar diferença. Tá? Então, isso, em parte, pode explicar se o grupo é mais heterogêneo ou não. E eu já visualizo graficamente isso aqui, o quanto agora o padrão, eu já vejo que é quase a metade do valor. Isso aqui dá 50% de variabilidade, né, uma forma de visualizar. Então, eu já começo a entender um pouco mais dessas informações. Outro gráfico para nós, pessoal, são gráficos de linha, são gráficos. Como é que é o termo em português? Bom, gráficos de distribuição de dados. Scatter. Bom, são gráficos que a gente usa, por exemplo, para quando a gente vai ver correlação. Dispersão, obrigado. Gráficos de dispersão. Tá? Então, muitas vezes, o que eu quero tentar entender aqui é fatores ligados a. Fatores que podem estar interrelacionados. De relação, esse que eu fiz aqui, só que aqui já com uma técnica estatística, que é para verificar uma relação entre variáveis. Para análise de correlação, essa é a linguagem que a gente usa. Análise de correlação. Ou, deixa eu pensar que poderia ser, por exemplo, custo de esse dado de economia, de corrida, no caso, por exemplo, isso é um parâmetro do sistema massa-mola, que a gente usa bastante, que é, por exemplo, é um parâmetro fundamental do sistema elástico, do mecanismo elástico. E se diz, geralmente, que essa rigidez vertical ela é maior em corredores tem maior elasticidade, e isso vai indicar o quê? Uma menor. Tá? Então, nesse caso aqui, maior rigidez vai indicar a distribuição vai dar algo negativo. Tá? Quando eu faço ali uma linha de tendência no Excel, o botão direito, peço uma linha de tendência linear, ele me dá uma perspectiva que me dá o R ao quadrado dele, próximo dessa linha de tendência aqui, tá? E a equação da reta, que é a inclinação, também nessa curva, tem várias informações aqui, mas elas vão indicar aquela informação que eu falei para vocês.
né? Conforme uma variável é maior, a outra tem que ser menor. Tá? E aí, cuidado com isso, que não, isso aqui não é obrigatoriamente uma causalidade. Só que eu gosto de dizer, vírgula, a menos. Isso por detrás. Então, tem que cuidar. Não é obrigatório. Não é o fato de ter correlação, é que existe uma causalidade, que pode ser espúria. Tá? Tem aí uns exemplos que é divertidíssimo. Né? Por exemplo, pega escolares, de tamanho do pé e mede inteligência. Crianças de 8 a 18 anos. Aí o resultado da inteligência pode sempre dar e aumenta ao longo da idade, o tamanho do pé aumenta. Aí alguém vai dizer, olha, o tamanho do pé é importante para aumentar a inteligência. Não é. Isso é uma correlação espúria. Tá? Ou seja, então lembrem, outras correlações podem ter relação. Tá? Esse tipo de gráfico aqui, ele é muito lógico. Ele também tem distribuições, tá? Esse faz intervalos de confiança, saem gráficos, saem linhas desse tipo aqui, assim, da distribuição, tem esse gráfico, coisinha mais avançada, não posso falar de questão avançada. Eu preparei quando eu tinha uma aula pronta ali, que eu fiz a última vez foi para a minha massa, depois avançada. Mas, bom, a gente vai fazendo por aqui, estou colocando por aqui, e depois mostra um pouquinho. Isso aqui mostra nesse gráfico que vem uma relação inversa, né? Negativa, por exemplo. Tá? Fica isso, conforme uma variável aumenta, ou diminui, vice-versa. Negativa ou inversa. Tá? Eu tenho também umas distribuições que podem ser positivas. Um desenho desse tipo. E quando eu coloco para mim, você vai me dar assim. E aí aumenta o aumento do outro concomitante. Aí é uma relação direta ou relação positiva. Isso é estatística, é mais uma implementação. Então, a gente usa para esse tipo de dado, quando eu tenho estudos de correlação, obviamente, mas ele é muito importante para uma primeira fase também de análise de dados. Muitas vezes os estudantes já estão fadigados também, que erram bastante isso, que querem jogar direto para a estatística. Né? O coletor não aguenta mais, prepara a tabela e manda para a estatística e tem espelho, né, antes de olhar para os dados. Uma técnica boa, estatística gráfica, então, é fazer scatter plots, fazer gráficos de expressão dos dados, simplesmente. Para quê? Para eu olhar os dados individuais. Às vezes aparecem coisas gritantes numa primeira análise, aparece um pouquinho nessa coisa. Aparece um dado aqui. Né? Aí vem a questão, não, mas isso foi coletado, a gente tem que ser honesto, tem que deixar aí. Bem, mas tu ganha o prêmio Nobel, né? Para tentar entender por que esse cara está no esse dado aqui gigante, né? O cara é pouco econômico, o cara é uma máquina de gastar energia, ou vai olhar os dados direitos para ver se não tem erro de interpretação, erro no procedimento da coleta, e aí tem a coisa, né? Por isso, a gente tem sempre uma tabela de informações para lembrar o que aconteceu, onde uma coleta que a gente fez, né? Ou o muscular começou um experimento que era caminhada, e ele esqueceu, não estava com a mão aqui. Daqui a pouco a gente analisa, ele estava contando os dedos, né? Era brincadeira, eu acho, né? Mas não sabe nem isso, mas vamos dizer que era, só para fim de exemplo. Ele tinha uma tarefa cognitiva e ele estava aqui e não se deu conta. Vai que a gente pega como um parâmetro ângulo termo. Aí a gente vai dizer que as pessoas andam pelo tanto de flexão, né, normalmente. Não, ali aconteceu uma situação estranha. Mas daí para mudar. Não dá, gente. Vamos lembrar da pessoa que aconteceu uma coisa extemporânea, né, nesse caso. Tem vezes, sim, tem a ver até com o fato de, mas tem que usar essa parcimônia. Nesse caso, pode aparecer assim e vamos fazer o quê? Não, vamos tirar esse dado. O que se faz? Na observação, na ficha, vai estar lá anotado. Olha, os primeiros 20 segundos, ele andou com o braço alto. Então, quando eu for processar o dado, não usa os primeiros 20 segundos, nem o resto. Tá? Então, os scatters servem para isso. Tá? Bem úteis para esse tipo de informação. Depois tem gráficos de scatter. Eu vou mostrar um que a gente precisa pouco, mas só para tentar. Tem gráfico de pizza, por exemplo. Mas não é tão usado na nossa área. Tá? Tem um monte
Mas eu vou dizer onde se usa, tá? Assim, raramente, mas a gente agora começou a usar um pouco mais. Em estudos mais qualitativos, quando a gente faz, por exemplo, regressão logística, tá? A gente usa assim, ó, o fato, por exemplo, agora a gente está estudando nos idosos, idosos que estão demenciando, estão com processo de demência, e os que não estão. Tá? Então, é algo qualitativo, é sim ou não. Tá? Então, o que a gente faz? A gente pega o grupo demenciado ou não e vê fatores, por exemplo, de dor articular, vou dar um caso, ou vamos puxar para o nosso, variabilidade de margem. Tá? Muitas vezes, esse problema cognitivo pode ter relação também com instabilidade de margem, tá? Na dupla tarefa. E aí a gente vai lá fazer uma gráfica, por exemplo, frequência de casos lá, né, dos sujeitos, a gente vai ter que é muito maior demenciados e não demenciados. Tá? E aí, não. Então, direção logística, sim, a vida próxima legislativa, de opinião, tá? Mas isso aí não é o nosso limite, a gente mais não usa tanto isso. Tá? Tem que olhar com cuidado. Mais, gente, gráficos básicos, eu esqueci uma coisa muito importante. Você tem um monte de outros. Tá, perdi. Dessa família de gráficos de barra, tem esse gráfico, eu posso botar box plot, tá? Posso fazer algo, mesmo dado, tá? Só que ao invés de botar em barra, dar esse sentido de zero, eu posso botar no box plot, que vai me dar os pontos aqui em torno. E aí tem várias informações nele. A principal é a média, seria a paralela que vai seguir. A média, que é uma coisa e depois eu tenho dois tipos de variabilidade nele. Posso usar, por exemplo, o desvio padrão e também o intervalo de confiança, por exemplo, baseado na mediana. Às vezes eu posso deixar a mediana, ela fica um pouco variável, assim, em relação à média, mas a mediana é um pouco abaixo ou acima. Eu boto um outro símbolo nele. Ou esses tipos de variabilidade aqui, que geralmente são baseados em padrão, e um outro é em mediana, tercis, quartis, que é dividir os grupos por essa ordem de casos, assim, né? E aí tira 5% mais baixo, mais tira marca, né? 5%, 15%, 20%, 30%, 30% mais ou menos são os tercinhos, né? Os quartis são 25%, por aí vai. Tá? E a mediana é uns 50% dos casos alinhados todos. Às vezes pode fugir da média, esse é um indicador indireto que os dados não são paramétricos. Sim, que é uma variação dos gráficos de barra, na verdade, tá? Olha só, esse daqui vocês devem ter visto em estatística ou metodologia da pesquisa, né? Temos aqui frequência de casos, frequências, né? Frequência de casos. E a variável, digamos, por exemplo, no caso de jogadores de basquete, estatura. Tá? Tem lá que a estatura média mais frequente de jogadores de basquete é lá, eu vou chutar, é 2 metros. Então, aqui vai ter muita frequência de casos em jogadores do time profissional. Então, assim, vai ter menos casos, os caras são muito altos. Menos casos. Então, aqui, cara, com 2,30 deve ter pouco. Leva direito, mas deve ter pouco. Tá? Então, vão ter poucos casos, frequência de casos, tendo número de casos mesmo. Tá? E vão ter também poucos baixa estatura. Tá? Chegando para 1,70 deve existir na nível profissional. Então, vai ter poucos casos. Essa distribuição aqui, ela tem formato de ciclo. Eu pensei fazer meio rápido, feliz, tá? E vai mudar assim. Isso aqui é a curva de Gauss ou curva de sino, tá? Distribuição paramétrica, né? Quando esses grupos têm essa distribuição, a gente usa testes paramétricos, tá? Resumindo um pouco o teste de ANOVA, esses daí são clássicos testes paramétricos.
quando eles não obedecem essa distribuição aqui, é uma bagunça puxada para um lado, puxada para o outro, mais puxada, eu uso testes não paramétricos, tá? E agora não lembro o Cox, mas é isso, se usa também para esse tipo de gráfico, distribuição de dados, assim, é usual. A gente usa pouco, tá? Não lembro para nosso usar isso. Tá? Ele é mais um exercício, eu vejo, assim, para nós, no percurso nosso, que for seguir, para entender estatística, estratégias ali de estudo. Mas, se vocês lembrarem, né? Bom, gente, mostrei esses gráficos básicos. Eu vou mostrar rápido aqui alguma coisinha. Então, essa ideia de um gráfico mostra mais de 1.000 palavras. Uma coisa moderna hoje é tentar não centrar o gráfico só em valores médios, tá? Então, botar o valor médio junto com distribuição de dados, tá? O gráfico serve para estabelecer relações, né? Esclarecer se nesse grupo tem, mas lembrem que tem que ter teoria para isso, para sustentar e tal. Cuidar dos valores dos eixos, né? A gente está passando agora mesmo, eu estava olhando uns dados do Edilson, do estudo 1 dele, onde, por exemplo, a gente tem um gráfico que é muito bom, que é simular os eixos, né? Então, a gente geralmente melhora igual a ele em zero, e aí entender toda a distribuição de dados. Mas, às vezes, dependendo da variável, ela pode achatar o fenômeno e a gente não visualizar bem ele. E aí, o que se faz, né? Mostrar que, olha, daqui até aqui vai a 20, tá? E depois, até aqui vai só até a 30. Ou seja, ele não obedece uma relação linear. Daqui até aqui, geralmente não tem dado aqui. Só vai funcionar daqui para dado, né? Como se tu fichasse aquela zona que está lá no alto, e aí tu olha melhor o que está acontecendo lá, tá? O pessoal diz que às vezes o pessoal quer tentar transformar uma terra galtério, né? Seria montanhas, né? Eu tenho que cuidar também do que a gente quer mostrar. Por exemplo, nesse gráfico aqui, eu poderia ter também esse tema aqui. E é custo, né? O custo de corrida, de caminhada, vai lá em torno de. Digamos que eu quero o eixo está a partir de 1,8 e até cima, depois melhor. 1,8, só 1,8 até 0, e uma unidade de distância. Isso daqui é 0,4, e daqui até aqui é 1,8. Né? E aí, o que eu faço com essa estratégia? Quando eu faço exatamente isso, eu 1,8 para 2,2. Ou seja, eu faço um zoom, eu pego aquela partezinha ali e abro. E eu abro essa diferença aqui. Se esse mesmo gráfico estivesse a 0, talvez eu não visse diferença nem aqui, nem aqui. Aí vem a questão, mas como é que eu vou definir isso? Primeiro, eu tenho que ser honesto com o que a estatística me diz. Então, a estatística deu que foi diferente isso aqui. Foi pouquíssimo, né? Para 2,2, dá uma diferençazinha de, sei lá, não vai dar nem 0,1, né? Talvez. Tá? Mas ela é significativa. Ela realmente é diferente. Então, eu posso abrir e mostrar bem isso. Tá? Então, tem que ter esses cuidados, assim, seguindo a estatística, e o bom senso, né? E não fazendo ao contrário. Tipo, não deu diferença, mas eu quero falar em tendência. Eu erro 2 vezes. Eu erro porque não tendência não existe. Eu estou usando testagem de hipóteses, que é sim ou não. Tá? Eu tenho que ser honesto, foi o que deu ali, tentar entender porque não foi. Né? E não usar esse tipo de gráfico. É bom botar o 0 mesmo para entender toda a escala. Tem gráficos que eu preciso entender todo o valor em si, né? Tem que ter claro isso. O leitor pode se enganar, ele pode achar que isso é uma diferença daqui até aqui, e seja assim, veja que isso aqui deve dar um terço da variação do todo gráfico. Mas não é verdade. É bem menos. Tá? Então, tem que cuidar com isso. Bom, nesse caso, mostrou a diferença. Então, tudo bem, vamos arriscar para essa visualização, sabendo que é diferente. Tá? Mas tem que ter esse cuidado, né? Das escalas em 0. Muitas vezes é bom deixar 0. Né? Isso é quando passa na dúvida. Né? Aí a arte técnica, já comentei com vocês.
Aí vem coisa, assim, legenda, fatores explicativos, tá? O gráfico tem que ser autoexplicativo. Então, o cara não tem que ser, eu uso caminhada nórdica, então é CN, caminhada livre é CL, grupo controle é CTRL. E aí eu deixo tudo assim, até na legenda, né? Comparação entre CN e CTRL, nos pré e pós, eu uso um monte de abreviatura. Né? Nas variáveis, ao invés de falar custo metabólico, eu boto C, no C e tal. Aí o leitor vai olhar, se ele não está bem atento ao artigo, ele tem que ler todo o artigo para entender o gráfico. Não pode, o gráfico tem que ser autoexplicativo. Tá? E as dicas em não fazer é usar recursos do gráfico, tá? Coisas básicas, assim, mas facilitem a vida do leitor. Então, por exemplo, nesses gráficos aqui que tem o preto, tá? Vamos imaginar que fosse isso aqui. O que eu posso fazer? Eu posso fazer uma legenda, né? Quer ver? Esse essas coisas. E para cuidado. Agora, eu posso fazer, por exemplo, botar o já me ajuda a fazer. Isso aqui é o estudo do teste, tem teste cognitivo, que é exatamente isso. Bota a letra, bota a cor da letra diferente e o nome. Aí a pessoa tem que falar uma delas, que não lembro direito, e vai fazendo, é um teste de atenção. O cara erra, dinheiro. Isso tem uma função cognitiva nesse estudo. Não precisa fazer isso, sujeito. Não podemos facilitar a vida do cara. Tá? Outra melhor ainda é botar até aqui dentro. Tem gente que parece que tem medo de escrever dentro do gráfico, né? Parece que tem uma regra maior, Deus pede. Mas dá para botar aqui. Não precisa nem dizer que é verde, já está verde. Dizer que é verde. Bota um belo crédito. E a mesma coisa para grupo, controle, treino e tal. Tá? Então, eu vou usar esses recursos nessa ideia de facilitar a vida do cara. Antigamente, a gente era muito ligado a preto e branco por causa da restrição tecnológica e também porque era pago nos artigos. Cada vez está caindo muito mais isso. Os artigos estão cada vez mais facilitando, não são todos. Mas o que eu digo é, tentem usar as cores. Tentem usar as cores na medida dos gráficos melhores e mais alto nível, estão cada vez mais usando isso. Tá? E guiar o leitor para ele olhar por aqui onde ele quer mostrar. Aí, dicas, aí vai um pouquinho, até mestrando. Assim, cuidar da qualidade dos gráficos, tá? Pixels, ver bem qual é a qualidade desse gráfico, porque senão depois sempre tem uma tarefa no artigo que é transformar em PDF aqueles arquivos. E nessa transmissão se perde bastante coisa. Por exemplo, quando vocês mandam por WhatsApp, às vezes perde qualidade seguras. Tem vários cuidados. Então, tem que olhar para elas ali e usar um bom sabe? O JPEG é um bom imagens e os chifres com PNGs para gráficos. Não lembro bem porque isso aí não lembro, mas usar isso daí. Então, lê bem o PDF, depois está pronto, vai olhar bem a figura, se dá para ler ou não, se consegue, figuras de design do estudo, aí é um outro espaço, não sei se ela tem a ideia aqui, mas é bom ter figuras que entendam, por exemplo, nós em biomecânica, vocês estão preparando aquele artigo da fadiga, né? Então, mostrem uma figura do cara correndo, que significa o tilt bell, ou o jeito que vocês estão chamando, né? E rotação bell, o que é? Então, faça um foco em cima, alguma coisa que consiga representar essa rotação do campo adverso, tá? Inclusive, às vezes, com valores mesmo, para dizer, olha, quando está alinhada a PLV é 0, quando está aqui é 20, e quando está para cá é menos 20. Isso já ajuda, de novo, se vai ser importante olhar os números depois. Às vezes tem isso. Rotação esquerda. O que é rotação esquerda? E pode pensar que é para cá, rotação esquerda máxima. Então, é bom dar essas coisas. Às vezes, o gráfico já ajuda nisso. E depois, no final, deve tem que estar bem explicado. Mas na figura, ajuda nisso. Isso são gráficos também que representam o fenômeno. A gente tem um sujeito só, outro da média, sobre o fenômeno que a gente está estudando. Tá, obrigado por dar o retorno. Então,
por exemplo, fazer esses gráficos com essas técnicas, né, da corrida que eu estava comentando, isso é importante. Gráficos também que representem o fenômeno ao longo, por exemplo. Então, eu tenho uma figura do cara correndo, tá? Mas posso ter uma figura que mostre o gráfico ao longo da passada. Isso é muito comum para nós. É um parecido com o que a gente faz. E é geralmente marcado 100% da passada. Isso aqui é o nosso dentinho do locomotion, né? O que é o zero? Zero geralmente é quando toca o pé no solo. Então, se eu estou olhando, por exemplo, a pelve, a rotação da pelve do lado esquerdo, digamos que eu tô mais inclinado, quando eu toco esse pé, está um pouco inclinado. Então, isso aqui me dá uma rotação de uns 10%. Valor de 10. Legal. E aí, ao longo da passada, ele vai fazendo esse movimento até voltar de novo. Isso aqui. E até lá no 100%. Fecha o ciclo, digamos. Tá? E daqui a pouco passa. E aqui é negativo, aqui é menos 10. E aí eu mostro essa rotação que houve na pelve ao longo da passada. Às vezes, isso serve, não precisa ser nem o resultado principal, isso pode ser só, eu quero falar de range of motion, tempo máxima, que aqui eu tenho uma, e tem a subtração da tá? Eu posso botar isso até no gráfico mesmo, pequeno ali, mostrando que dali subtrai um pelo outro me dá amplitude. Aí, quando eu olhar no amplitude, o leitor já sabe, até graficamente, como é que foi calculado isso. Facilita a vida dele. Tá? Mas outras figuras que se fazem é do design do estudo. Se fazem, por exemplo, isso aqui. Se faz uma predição, era o nosso caso de ontem, né? Fazia predições cognitivas, por exemplo, uma folhazinha, um papel assim, desenhado, maior mesmo. Depois, termo de consentimento, então tem toda essa parte aqui, depois tem a intervenção, que são os shock beams, tá? Posso fazer um relâmpago na cabeça do cara, terrível, mas alguma coisa que represente, são pessoas de esteira aqui, sem uma esteira, e aí faço, repito, avaliações do escrito, esquerda e o teste. Isso aqui o que aqui não tem, mas aqui é o alinhamento. Tá? Isso aqui, o pessoal tem usado por figuras. Então, a pessoa está na esteira, tem um bonequinho do cara caminhando ali, naquele desenho da esteira, bota 2 vezes antes e depois de um choquezinho. Tá? E aí pode botar ainda repetir isso. E dizer que um vai ser placebo, o outro vai estar ligado, vai estar escondido no sujeito. Tudo isso ajuda a entender o design do estudo. Uma figura vai muito melhor. E aí foi explicando as consequências. Tá? É bem usual. Tem vários tempos, mas se você depois quiser mostrar e discutir teorias. Essa aqui. As 3, essa é a do campeão, essa é a da frequência, da passada inteira, e embaixo é o desenho. Ah, legal. Aqui já está bem claro, né? Ficou bem bom. Dá para ver já alguns ângulos de rotação, né? TD e TO. TD e no TO, como vão ser as medidas. Então, quando medir ângulo do quadril, já se sabe que é em torno da linha vertical aqui, a excursão, né? O ponto onde a coxa está mais fletida nesse caso. E aí tem que indicar que esses valores são positivos. Às vezes vai até negativo, uma hiperextensão, né? É isso aí. Aí, claro, tem coisas que às vezes na figura não precisa estar. Aqui poderia estar, talvez, no zero. Um exemplo, assim, né? 20 graus, tal. Por. Aqui é do joelho, né? Ângulo do joelho, ângulo do tornozelo. Aí deixa escrito em algum lugar aqui do lado
essas três informações, né? Legal. Alguma dica aí, gente, também? A Val, o André aí não assistindo, mais antigos, se quiserem falar. Ó, aquele ângulo que eu estava falando, que é bem é comum em estudos de locomoção, né? Tu ter a variável como um percentual da passada, o ciclo de passada. Então, aqui tu tem o tempo normalizado, não é em segundos, é como percentual. Então, se a pessoa tem um tempo maior ou menor, isso vai tá ajustado para 100%. Então, tu consegue entender alguns mecanismos melhores. Aqui, classicamente, é do joelho, tá? Não consigo enxergar bem aqui. Ah, mas está ali. Então, o ângulo do joelho, olha o ângulo da reversão, né? Claramente, depois o ângulo de flexão do joelho durante o balanço, né? Aí vem as coisas, por exemplo, uma linha aqui marcando, como é corrida, vai dar abaixo de 50%. É a linha do spread. Tu sabe que o zero é o contato. E onde é que está o spread? O spread é antes de 50. Geralmente tem um tempo de voo, assim, velocidade baixa, vai dar perto de 50, vai dar por aqui, vai ter uma linha de referência adicional. E aí o cara já sabe que daqui para cá é balanço dessa perna. Só que o leitor essas coisas. Veja uma variabilidade aqui, mais variabilidade aqui, mais variabilidade aqui. Tá? Ficou bem legal esse gráfico. Esse gráfico aí é uma colaboração do professor André, que ajudou a gente a resolver uma forma para equalizar, para transformar o passo em 100%. Obrigado, André. Gente, aqui, ó, por exemplo, nesse gráfico, talvez eu botaria não a menos 15, tá? Para tentar visualizar um pouquinho mais, talvez menos 10, não sei. A gente tentou manter o da pélvica em toda essa mesma faixa, menos 15 a 10. Ah, entendi. Tá, isso é uma boa, tá? Então, quando tem um critério, se vocês querem, talvez o leitor vá tentar comparar com outro parâmetro, né? Quando é a mesma variável em condição diferente, aí é obrigado. Aí é mais. Quando é um outro ângulo, aí tem que olhar realmente com esse cuidado. Até os caras querem ver as amplitudes de movimento do quadril. Aí é bom deixar os mesmos eixos, foi o que eles fizeram, porque os caras já veem que, olha, vai ter uma rotação, ela é maior do que a outra. Isso já ajuda. Ó, o tilt pélvico aqui, dá para ver claramente que é maior. Tem uma baita variabilidade. Tá? A gente poderia enganar isso do jeito que eu estava sugerindo para ele. Bota isso aqui a menos 5, aqui embaixo, essa rotação pélvica. O que ia fazer? Esse gráfico ia ficar parecido com ele desse daqui, quando não é bem verdade. Então, a decisão de vocês está excelente por esse motivo. Essa decisão foi o Soécio que determinou. Ele chamou dados e fez. Não deixar todas o eixo e realmente é bem legal. Aqui, gente, por exemplo, centro de massa, posição, né? Onde é que está escrito qual é a posição vertical? Esse é o vertical. Então, eu escrevi isso para você. Isso dá para botar. Não, mas na verdade é que essa é a variabilidade da medida. Esses são grupos, né? Os 80 atletas no pré e pós. Então, a faixa vai ter uma linha vermelha ao pré e a linha vermelha ao pós. A variabilidade também ela tem uma polaridade avermelhada e esverdeada, daquilo que se poderia Está sobreposto mesmo. Dá a diferença. Mas a gente entender mesmo o que aconteceu. Até a regra é assim, ó. Quando dá, bota a variabilidade, que é mais uma informação. Não é um estudo de variabilidade, mas é uma condição básica. Lembra daquela ideia? A medida sempre tem que ter, sempre tem um erro de medida, tem um grau de variação. Então é bom ter. Às vezes ele atrapalha, quando é muito dado e fica poluído. Aí até se escreve no gráfico, na legenda, embaixo, assim, foi omitida a variabilidade por clareza. Bota um termo assim para indicar isso. Aí só mostra o valor médio do grupo, todo assim. Tá? Mas ele é importante de qualquer jeito, assim, tá? Isso é legal. Aí as dicas que eu dou, por exemplo, o Edilson falou, e vejam, mas eu vou botar pré e pós. Facilitem o leitor. Botem não fadiga, fadigado, por exemplo. Entendeu? Isso já ajuda um pouco mais ao entendimento do gráfico. Tudo isso.
A gente realmente esqueceu igual a legenda. Né? Inclusive, o artigo aqui está sem legenda no artigo, então é que chegou nele é de uma discussão, esqueceu de legendar. Mas é bem importante mesmo. Esse é o clube de teste de componentes. Isso, antes e depois do teste de componente. Que aí é essa condição que a gente quer discutir o cara fadigado e não fadigado, que muda aspectos. Né? Do desenho, isso também está agora. Disponível de comentários para isso demonstrar. Pô, tu tá estudando aí, cara. Mais para baixo. Próximo. Aí, Ah, legal. Isso aí tipo, era o que eu estava tentando mostrar de modo terrível. Agora está bem melhor. Só, claro, isso aí, botem sempre a linha do tempo, que mais ou menos está na esteira, mas botem uma mais geral, assim, sempre ajuda. Por exemplo, o pessoal da psicologia vai dizer que se não tiver uma base, algo que una aquela linha toda, o cara já tem problemas. É verdade, já ouvi falar disso. Não desenhar o chão. Não desenhar o chão. Na dúvida, bota no chão. Já está bem clarinha, está bem clarinha. Assim, ó, a frequência cardíaca, por exemplo, se puder, bota heart rate, né? Já bota por extenso, tá? Não bota PFC, não ia ficar mesmo, né? Mas PSE também, né? Percepção subjetiva de esforço, se dá, bota por extenso, né? Rate, não, perceived version, né? E assim vai. Então, tudo isso ajuda a visualizar. É legal, porque eu não tinha percebido que eu tinha colocado FC. É português, eu não tinha percebido. Agora que você fala, Por exemplo, outra coisa, bota lá no final, fato dele, bota situação fatigada, ajudem o leitor já para entender o que é o estudo, né? Claro, é a recuperação também, né? E tal, mas e tem coleta de cinemática, perfeito, mas já ajudem isso, não fatigado, fatigado. Tudo isso é consistência de termos. Na medida do possível, vai fechar com o raciocínio de vocês vão estar discutindo fadiga, vão estar querendo discutir um pós-teste, né? A ideia é fadiga, né? E aí, claro, um experimento foi feito através disso. Tudo isso vai ajudando a ter essas. O braço do cara branco. Esse bracinho branco, porque é isso? Não. Isso aqui é um celular. Não, é que o modelo dele é o. Ah, o meu celular tá ali, ó. Ó, o celular tá ali, ó. Ah, sim, aqui mostra que vai aumentando a velocidade, né? Ah, e aqui tem uma escala também, você botar essa fotinha aqui, porque tem escala 1, né? Isso aí, eu que fiz essa A BND tá. Eu que fiz essa imagem. Legal. Falta das luzes, né? Ficou legal. Mas essa é a ideia. Nada, sempre. Eu não sabia, né? Ele está se descobrindo, né? O Edilson, um artista. Veio que nem o André é poeta. Sabe que o André tem uma blog dele de poesia. Que é bem legal, se procurem aí. Não sei se ele já acabou nessa fase da vida dele, mas ele tinha um blog aí bem legal. Era isso tudo? Era só essas três. Tá. Por enquanto, Martim. Muito bem. Figuras de modelo conceitual também é interessante. Eu acho que eu tenho algumas coisas. Lê bem os guidelines da revista, né? Instruções aos autores. Cores, eu já falei. Tem arquivos avançados, tá? Por exemplo, o André fez nos últimos artigos figuras em 3D, que é mais complicado, imagina em 2D com gráfico de profundidade, tá? Por exemplo, um dado que a gente usa aparecem umas linhas assim, tá? Linhas de isopotência, chama. Isopotência. Tá? Então, por exemplo, potência metabólica. Eu vou botar em oxigênio para ficar mais claro. Então, é sempre milímetro. 40, 50. Tá? Essas linhas lineares metabólicas. Por exemplo, para 40 seria o primeiro, senão linear aeróbico, ventilatório. Tá? Isso tem que ver. São essas linhas, é a terceira dimensão. É como aqueles gráficos da geografia lá, na linhas,
Ele tinha, por exemplo, a altitude do mapa, né? Então, aquelas círculos concêntricos, né? Então, isso aqui é como se subisse um pouco, assim. É uma ideia de profundidade, é uma terceira dimensão gráfica, tá? Dá para ver também, eles são mais difíceis de visualizar. Aí, uma saída é fazer um gráfico, fazer um vídeo disso, fazer um e virar o gráfico 3D. Isso ajuda mais o leitor a entender. Eu vou mostrar depois. E tem esses gráficos avançados, vocês vão ver numa outra aula, né? Eu só vou seguir um monte de coisa na frente. Ó, um gráfico de linhas, tá? Isso é de um artigo da minha tese de doutorado. Tempo de contato efetivo e tempo efetivo. Tá? Então, aqui eu tenho dados de idosos versus na visualização fica. Tá. Ótimo, meu voz é incrível. Olha só, gente, eu tenho as variáveis. Tempo aéreo efetivo, tempo de contato efetivo. Vejam aqui a dissociação que acontece nas baixas velocidades de corrida, o PTA e o PAE são iguais, simétricos. Quando me torno mais elástico, eles dissociam o contato efetivo reduz. Eu tenho uma assimetria, né? O sistema Bounce é importante. É um resultado bem importante. Que coisa que no idoso não acontece. Idosos correndo, eles vão para essa assimetria do tudo junto. Tá? Eles não são assimétricos, não tem assimetria, né? Outro gráfico de linha importante para nós, né? Mostrando o trabalho externo, da corrida aumentando, legal. A gente quer estudar lá com esse, estudar frequências diferentes do passado, essas relações de trabalho interno e externo. Trabalho externo, só que ele pensa mais trabalho interno, todos aumentam muito a frequência do passado, e o trabalho interno aumenta, né? Isso paga um preço também em economia. Bom, isso aqui é dos avançados, é coisa do André, do Edilson, do pessoal mais avançado, eu vou só no básico aqui. Isso aqui é gráfico de meta-análise. Aqui é um gráfico do estudo, acho que foi do André, sim, foi do estudo do mestrado do André, onde o André resumiu os resultados do estudo. Então, o que aumentou, o que diminuiu, dá para ver claramente ali o que se manteve igual. Então, é um gráfico que nem precisa de explicação. Esse é um tipo de figura, não é gráfico, um tipo de figura boa. Tá? Um resumo dos resultados da meta-análise. Aí está uma figura de design de estudo, tá? Então, vejam que tem base. A linha do tempo, que eu não sei onde é que está, deveria ter alguma coisa que mostra da esquerda para a direita e baixar tem base. Está na base mesmo. Tá. E é isso aí, ó, marcações de tempo, se é semanas. Esse aqui é um estudo agudo, tá? Não é treinamento. Mas vejam que tem várias semanas. Porque os caras tinham que repetir situações do teste os 3000 com fotobiomodulação. Foi um estudo do Lanferdini, do pós-doc dele com a gente. Tá? Que a gente publicou no Sport Science. Esse aqui é um gráfico que inclui, parecido com esse que eu falei para vocês, mas que inclui os dados, a tendência, o que está acontecendo com os sujeitos também. Não só a média, mas ver que, olha, real, isso ajuda, isso para estudos de treinamento, práticas são bem legais. Esse é um estudo do mestrado da NAT, que era custo energético em função da velocidade e da ação. E, além disso, ainda tinha carga, com carga, sem carga. Sem carga embaixo. Foi feito no MATLAB na época, vários anos, e foi bem legal. O pessoal tinha um pouco de dificuldade de entender, tá? Mas esse estava no Fapunta e na Impenia, digamos assim. Foi um gráfico bem legal. Assim. Tinha algumas informações. Esse mesmo estudo da NAP, tive uma coisa super importante, foi a decisão nossa de ontem. A velocidade ótima, a 4,5 km por hora.
na eliminação a 3,5 km por hora. Tinha o espanato com peso também. Em vez de era 15, 20% da massa corporal. A cidade de ótimo continuava igual, continuava 13,5, mesmo sem carga. Carga com carga era a mesma velocidade de ótimo. Custou aumentar com a carga, só que a ponto baixo era o mesmo. Aqui um outro gráfico para mostrar os dados. Isso aqui é meio no início. A gente mostra o que é o PTA e o resultado que vocês viram. Não é o tempo de contato, é a curva de força de geração do solo, né? Clássica de uma corrida. Esse é o tempo de contato real. Mas o tempo de contato do sistema massa-mota efetivo é quando a força de geração do solo é maior do que a força-peso. O ponto de equilíbrio é a força-peso. Esse aqui é o tempo de contato efetivo e esse aqui é o aéreo efetivo. Tá? Que dá aquela simetria em baixas velocidades e depois se mantém efetivo e o contato efetivo reduz o outro grau. Mas é mais fácil de entender por leitor da onde vem isso. O pessoal não entende quando diz efetivo. O que é esse efetivo? É porque em torno da força-peso ser o ponto de equilíbrio das forças externas nossas contra o ambiente. É isso. Aqui um outro gráfico muito legal, esse é chamado da espessura do Rodrigo da Rosa. Ele avaliou os caras no teste de 13.000. E aí ele avaliou também várias velocidades na esteira. Tá? Então, esses gráficos aqui são de 20 km por hora na esteira, vários parâmetros. Isso aqui é um movimento vertical. Essa está vendo. E a gente vê as variações. Além disso, tem outra informação. Não vou falar. Esse aqui é o deslocamento do portal. Está aí embaixo. Comprimento. Esse aqui é o comprimento de passo. Em cima da variável estándar. Em cima da variável estándar. Comprimento vertical. Esse deslocamento em contato efetivo, em fase aérea efetiva. E são dados bem diferentes. O comprimento isso aqui, o posterior e o outro é o vertical. Desempenho. A gente tinha avaliado eles também no 3.000, em trechos da prova do 3.000, a economia de corrida. Mas não está aqui, esse aqui é um outro artigo dele. Esse aqui é um exemplo de uma figura de um modelo conceitual. Tá? Muito simples até, mas a gente publicou esse naquele artigo de treinamento Parkinson, que a gente fez tipo um resumão dos anos que a gente fez de modelamento de treino para eles. E aí a gente mostrou uma coisa bem simples, assim, deixa eu lembrar aqui, que as restrições da origem da doença, né, elas vão implicar em características motoras cardinais, que se chama, né, os problemas da sinergia, isso vai levar a uma baixa eficiência. E aí a gente jogou com aquele modelo de tamanho. Os problemas, eles vão estar organizados em duas grandes problemas de eficiência geral. Temos a eficiência muscular, que é a capacidade de pegar energia química, usar energia química para transformar em energia mecânica, no só muscular e solar, e com essa energia, esse trabalho mecânico muscular, transformar em que aí tem coordenação em andar, os partos perdem bastante com isso tudo. Adiciona problemas sobre uma eficiência geral. Pensar sobre motor e máquina nos ajuda a dividir essas duas coisas. O primeiro é mais fisiológico, o segundo é mais biomecânico, de transmissão daquela energia. Tá? Que vai tudo implicar num desfecho primário. Tá? Esse é um exemplo. Um outro exemplo do mestrado da Marcela,
onde se analisa os APAs. Então, tu tem os ajustes posturais antecipatórios e os compensatórios, CPA, tá? Com a tarefa em duas estratégias, na iniciação de marcha e negociação. Aqui são os gráficos coming plots, onde estão os dados dos grupos ali distribuídos, e tem até uma distribuição que parece a curva de Gauss aqui, tá? Desses grupos e o quanto está afastado de um grupo para o outro. Então, uma outra forma de visualizar diferenças também. Isso é o avançado, não é o assunto de hoje. Só queria mostrar que também tem esses pré e pós aqui, onde para treinador é bem interessante isso aqui. É dizer assim, olha, tem efeito no parâmetro, só que tem que cuidar que tem sujeitos que fazem exatamente o contrário. Vejam que as linhas de tendência aqui caem todas, tá? De uma certa variável, entre um pré e pós, vamos imaginar assim. Mas pode ter caras que são não responsivos, que são, pode ser mais horizontais, e pode ter até os negative responders, que seriam os responsivos negativos, tá? Sobre um dado parâmetro. Então, isso é legal de ver, pelo menos uma frequência de caso. A gente não sabe o quanto isso pode acontecer outras vezes, mas pode acontecer. Saber que isso é interessante para quem trabalha na prática. Uma coisa até que apareceu na banca, o professor Guru, essas distribuições de na banca, não tem problema, tá? Deixar os pontos do lado. Não tem. Isso aí já é. Quem faz tipo de gráfico já sabe ler isso aí, tá? Inclusive, se faz mais coisas, não pode editar, que são os parceiros. Isso tem mais a ver com distribuição. Quem consegue ver, tem coisas de casos, tá? Só o que, assim, eu vou falar um pouquinho aqui, mas assim, o que acontece? Todos esses dados têm relação com esse grupo aqui, com essa situação. Então, digamos que fosse um pré. Deixa eu ver isso. Vamos dizer que isso aqui fosse pré e pós, né? Isso aqui seria tempo pré, né? Depois pós 4 meses depois. Você sabe que toda essa distribuição tem a ver 4 meses depois. 4 não é 2 meses depois. Tá? Só tem que cuidar com isso. Tá? Então, mostra que frequência de casos. Vai ver que tem muito mais jeitos nessa zona de variável da medida. E talvez isso é, de certa forma, uma outra forma de ter uma curva de Gauss, digamos. Tá? É uma distribuição que o pessoal chama também de violino ou meio violino. Dali que surge, que é o próximo gráfico, que vocês vão ver numa outra aula, né? De uma forma bem mais parte até de uma ideia de box plot ou caixa de bigodes. Que é um tipo violino, mostra a distribuição dos dados também. O grupo ao ser um padrão de confiança, aí tem que ver para ver o que significa, tá? As possibilidades gráficas. E, para terminar, tem esses gráficos de correlação, que eles chamam de matriz de correlação. Você tem o doutorado da Valéria, essa figura, te mostrou várias variáveis. Isso aqui eram os gráficos, parece aquelas coisas de mapas de rodoviária e a distância de cidade com cidade, uma coisa assim. Então, consegue usar velocidade, uma selecionada com velocidade máxima, está aqui. Tá? Walking ratio, gravitação, e feito carreto, gente. Era isso por hoje. Parabéns. Uma ótima apresentação. Acabei de pegar uma letra. Obrigado, Edilson. Valeu pela força. Aí eu não passei os livros. Olhem, pelo amor de Deus. O pessoal aí da internet não escutou nada? Cada vez que tu ia para o quadro, a gente não ouvia. Putz. Olha, a gente gosta de emoção. E cadê? Diz o Lucas que está no armário. Eu acho que a gente pega o microfone de lapada. Lapada ali. E daí a gente usa junto com a câmera com uma câmera. Você vai pegar o microfone e formar boa junto. A gente tem uma visualização da sala e tem o microfone. Se tem algo que o organizador pode ficar se deslocando ali, igual você fez hoje.
Se você tivesse ficado aí, atrás do computador, na sua câmera, eu acho que fica um horror. Né? Fica bom aí, gente? Vocês me escutam bem? Aí sim, aí sim. O André está no sanatório. Hã? Aí teria que girar a câmera. Mas tem mais um problema também. Se você usar o teu marcador aí no computador, você consegue apontar para eles no slide. Ah, sim. E apontar para a gente também. Também está vendo os slides lá. Se você usar a caneta aí dos slides. Ah, eu fico parado aqui, mas Isso. Isso aqui é mais difícil, isso aqui é ruim. Às vezes a gente quer postar, né? Mas eu acho que usar só o apontar mesmo para desenhar alguma coisa, ou dar uma esticada nas pernas. Ah, entendi. Sim. Entretado. Na última eu fui Curitiba, a banca da uma parceira minha de mestrado, de trabalho. A apresentação da banca dela foi feita de forma presencial, então ela fica atrás de um grupo e uma câmera na frente dela fazendo a transmissão, e ela não pode sair ali. Não pode sair, precisa fazer a demonstração de forma que ela consiga, só que você online e veja, só que está presencial também veja. Então já começa a mudar um pouco aquele negócio de se desfocar assim. Então, quando eu estou dando aula, eu fico dando aula toda, eu faço 10 mil passos. Verdade. Pessoal, aqui tem um comentário, que é só para confirmar, tá? Que eu falei muito rápido, mas eu dei dicas de como deixar a figura autoexplicativa. Mas lembrem que ela é toda autoexplicativa, até com a legenda. Por exemplo, teve um momento ali do Rodrigo que eu não sabia direito que variável era. Depois eu li a legenda e estava ali claro. Poderia até estar mais claro na figura, mas a regra final é essa, na legenda também, todas essas informações descritas, mesmo até se já está escrito lá em verde ou preto. Mesmo assim, na legenda também tem que estar explicado. E as variáveis no pré-teste, em verde, né? E no pós-teste, em preto, em parênteses, né? Tudo isso reforça a compreensão toda da figura. A figura sempre ela é autoexplicativa junto com a legenda, claro. Mas o que eu digo é que dá para ser mais ainda dá para ajudar só na figura. No primeiro olhar, como a gente viu alguns gráficos, estava fácil de entender, como aquele do André, era só tacar no plano, nem precisar ler, já entendeu quase tudo, só olhando para a figura. Né? É ótimo, mas uma boa legenda sempre tem. Tá? Fechou? Feito. Fechou, galera? Uma vez eu quero reforçar. Obrigado pela participação de todos e que vocês tentem ler os artigos que foram enviados aos livros, fazendo um tipo de tratamento, de alocação, de crítica. Isso vai ser importante para vocês. Lembrem que você deixa um pouco para você ter essa informação importante, potencial interessante, uma informação, palavras, tá bom, time? Daí na próxima aula a gente apresenta essas informações. Beleza? Feito. Obrigado, valeu. Fim, gente. Até a próxima semana.